והרינו והרינו בבניונו. Então, o que acontece? Nós temos todo um planeta, tudo aquilo que faz parte do nosso entendimento do cosmos, e dentro disso nós temos então uma questão muito profunda, que é como tudo isso funciona. Então, a partir do momento que eu tenho a meditação cabalística, eu tenho que entender que existe uma ligação tanto internamente como externamente, ou seja, eu tenho as letras hebraicas, que são 22 letras hebraicas, quando não contadas com a letra sofite. Dentro dessas letras hebraicas, elas vão se dividir em outras letras, e essas outras letras são designadas como forças espirituais, e essas forças espirituais elas vão se dividir da seguinte forma: eu tenho 3 letras mães, que é a que nós vamos falar agora. Tenho 7 letras duplas, falaremos em breve, e tenho 12 letras simples. E assim funciona a árvore sefirótica. Dentro dessas letras, eu tenho então que organizá-las para que eu possa entender o que é a meditação. As primeiras letras são as letras que fazem essas ligações horizontais entre as sefirotes. Veja, aqui no primeiro quadro eu tenho o Shin ligando o Rohimá e Biná. No segundo eu tenho o Aleph representando o Gevurah e Hesed. Ele faz essa ligação aqui com esses dois planetas, sempre fazendo essa ligação e fazendo então com que uma sefirá possa existir ligada à outra. Com isso, eu tenho aqui embaixo também um Mem, que representa a água e que liga Od a Netza. Muito bem. Aqui, dentro dessa configuração, a gente tem uma grande importância a saber. Se essas letras não existissem, o Shin, o Aleph e o Mem, que são chamadas das 3 letras mães, então essas conexões não poderiam existir. Ou seja, não poderia haver a ligação de Rohimá com Biná, ficaria vazio, então não conseguiríamos entender essa ligação em si. E cada uma dessas letras elas têm uma importância muito grande, porque elas são as principais, por isso são chamadas de letras mães. Dentro dessa questão aqui, a gente ainda tem, né, os elementos que criam o nosso planeta, que seria fogo, e também seria ar e água. E finalmente aqui no nosso plano nós teríamos terra. Então fechando aqui com Malhut. Então eu tenho 4 elementos que são representados por essas letras. Quando nós vamos aqui para o esquema dos planetas, então nós devemos saber que quando estamos falando de Biná, Rohimá, Keter, são mundos superiores, mas no mundo mais básico, então Biná seria Saturno, Rohimá seria Urano, Marte, que é Gevurah, seria Gevurah, Marte é Gevurah, e Hesed é Júpiter, Od é Mercúrio e Netza é Vênus.
todos esses planetas são ligados por essas 3 letras mães, que são as únicas linhas horizontais dentro da árvore Sefirot. Sabemos que nós temos essas 3 letras mães e elas representam essas 3 linhas horizontais. Então a gente sabe que são letras super importantes, são letras que têm um diferencial das outras letras, e elas então também serão usadas nas meditações, e é por isso que nós devemos entender qual mundo elas estão e em qual mundo elas fazem parte, para que a gente saiba que quando acessamos esse mundo, a gente está meditando nessa letra. Então, ao meditar na letra, você sabe aonde você está entrando e de qual mundo essa letra faz parte. O Shin, como é o fogo, né, ele representa o espírito que está no corpo. O Men, como é a água, ele representa a água que tem no nosso corpo. E o Aleph, ele é o ar. Então é esse sistema que faz com que nós possamos existir com esses 3 tipos de letras e forças dentro de nós. Nós temos o espírito, que é fogo, o oxigênio, que leva a respiração, faz um movimento dentro de nós, e temos o Men, que é a água, que é 72% daquilo que nós somos. Quando nós então acessamos aqui agora 7 letras, essas 7 letras elas estão ligadas às linhas verticais que existem na árvore sefirótica. Então essas 7 linhas verticais, elas têm uma força muito grande, e elas vão estar ligando os planetas e ligando. Então a gente tem aqui 7 letras que são verticais e que representam exatamente uma parte da Torá que a gente vai entender agora. Vamos dar uma olhada aqui. Gênesis 41, para Shamiquetes, a gente tem aqui um momento onde o faraó vai chamar o Yosef. Yosef, ele vai ter que revelar para o faraó um sonho, e ele vai falar sobre 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e que essas 7 vacas gordas e essas 7 vacas magras, elas tinham um porquê de existir ali. Quando a gente olha exatamente como funciona os nossos astros, como funcionam as questões das letras dentro desse sistema cabalístico, de tudo como o a gente então sabe que existe uma lógica muito grande criada pelo Eterno para que ele pudesse passar todas as formas que nós pudéssemos entender essas letras. Por isso que no início da aula nós começamos com as 3 letras mães, e depois nós iremos seguir falando dessas 7 letras. Depois dessas 7 letras, a gente vai falar de 12 letras. Tudo isso é representado exatamente para que a gente possa saber como tudo funciona dentro da Torá. Sem esse conhecimento, toda leitura que você faz da Torá não tem lógica nenhuma. Por que ela não tem lógica? Porque exatamente vai ser uma questão de que essas escrituras que você está lendo, ela vai estar sendo ligada exatamente a questões totalmente diferentes daquilo que é a Torá em si. Muito bem. Dentro desse parâmetro, a gente entende agora e faz a leitura aqui. Olha, passando 2 anos, o faraó sonhou que estava junto ao rio Nilo. Quando o Nilo surgiram 7 vacas
bonitas e robustas. Então ele viu ali 7 vacas, o faraó, que eram muito bonitas e robustas. E ela pastava na grama de juncos, tá vendo? Olha, era uma grama de juncos. Por isso o mar também é de juncos e não mar vermelho. E aí continua dizendo aqui: mas logo 7 outras vacas surgiram, e do rio logo atrás delas, feias e magras, e das vacas às margens do rio. Continua também falando de 7 espigas e etc. Todas essas metáforas dentro da Torá é exatamente para falar dessas letras hebraicas, ou seja, as letras hebraicas que são realmente o ponto importante aqui de toda a Torá, porque toda a Torá só fala das letras hebraicas e da influência que essas letras hebraicas elas têm sobre o nosso sistema, sobre as nossas vidas, como a gente vai entender. Uma dessas letras, ela tem um sentido de ser assim. Como a gente viu que as letras mães, elas fazem a ligação na horizontal, então essas letras ligam os planetas verticalmente. Se não existisse uma dessas letras, não existiria a realidade que nós conhecemos hoje. Nós estaríamos aquém dessa realidade e seria um outro tipo de realidade, totalmente diferente daquele que nós entendemos hoje. Com isso, a gente percebe que dentro dessa questão dessas letras, quando nós começamos a estudar as letras hebraicas, nós temos uma situação onde funciona exatamente dessa maneira. Nós estudamos as letras e a gente imagina que começa do Aleph para nosso plano, mas na verdade as letras elas começam exatamente do Aleph, mas do Aleph a partir do trono divino. Então elas vão assumindo uma descida e dentro dessa descida elas vão chegando até o nosso plano. Então funcionaria mais ou menos assim: o Aleph lá em cima, logo em seguida nós teríamos o Beit, depois nós teríamos o Gimel, e assim as letras vêm formando-se até chegar ao nosso mundo. Cada uma dessas formas das letras estarem descendo são graus espirituais. Elas não obedecem como está ali no esquema da árvore sefirótica, porque a árvore sefirótica é só uma forma de se explicar como tudo funciona. Mas na verdade elas têm cada uma a sua espiritualidade e vão descendo assim os mundos espirituais até que elas possam chegar dentro da nossa realidade, que já é uma realidade bem condensada e bem fora da realidade espiritual. Seria um misto entre o espiritual e o físico. Muito bem, dentro dessa situação, conforme as letras vão também descendo, elas também têm a sua espiritualidade e também têm a sua manifestação do eterno. Quanto mais longe a letra ela está do eterno, o significado dela se torna mais longe da divindade. Mas com a formação dela juntamente com outras letras, ela pode então formar outras realidades espirituais que são acima daquelas que ela se encontra, como se uma letra puxasse a outra para cima, ou como se uma letra fosse o caminho da outra letra para baixo, e assim sucessivamente, até que elas possam realmente formar aquilo que o Eterno criou, até chegar aqui a nós essa força espiritual. Essas letras elas não podem ser interrompidas, ou podem ser interrompidas dependendo exatamente do tipo de força espiritual
que a pessoa vai conseguir acessar, ou de alguns erros que ela comete, também ela vai estar fazendo o rompimento dessas forças, podendo estar criando outras forças diferentes que são formadas pelas mesmas letras. E tanto nesse inteirinho a gente pode então dizer que tudo que é criado, seja bom ou mal, é formado pelas letras hebraicas. Ou seja, não tem nada, nenhuma realidade que o Eterno não tenha criado através dessas letras hebraicas, e que as próprias letras hebraicas são a manifestação da sua vontade e da sua intelectualidade, haja visto que essas letras, elas são potes de pensamento divino. Quando a gente entende que essas letras são potes de pensamento divino, então a gente começa a entender que essas forças espirituais e esses acessos que eu vou fazer a essas letras, elas vão funcionar exatamente de uma forma onde eu possa estar acessando essa espiritualidade. Isso quer dizer o quê? Se eu junto as letras corretamente, se eu consigo fazer com que essas letras elas venham corretamente ter uma interação comigo, então eu sei que a partir daí eu estou fazendo o movimento certo e trazendo para dentro da minha realidade espiritual o pensamento dessas letras. Todos que estudam Cabala sabem que quando nós dormimos e adentramos os mundos celestiais, a gente já não está mais falando essa linguagem do mundo que nós nascemos e da nossa cultura. Lá todos nós conversamos com o Eterno através do hebraico. Assim é com todo ser humano, independente da sua espiritualidade, dependendo daquilo que ele entende de Torá ou não. E aí ele conversa com o Eterno. Se o Eterno vê que ele tem alguma coisa boa para fazer, então o Eterno manda que essa alma volte e ele possa continuar com a sua missão. Nós continuamos aqui nesse mundo enquanto existe missão. Depois que essa missão acaba, o que acontece? A pessoa não tem mais por que ficar aqui. E ela acaba, então, partindo. Na verdade, não é que a pessoa vá morrer, mas ela perde esse corpo e aí ela consegue, então, acessar uma outra consciência da alma para que ela possa ser preparada para uma próxima reencarnação. Porque naquele momento, aquela missão que ela tinha que fazer, ela acaba. Essas 7 letras, elas são formadas por esses caracteres que estão aqui, né? Que são o Kaf, o Beit, o Dalet, o Ureish, o Tav, o Pei e o Gimel. Essas letras, enfim, elas são as que fazem essas ligações. E por que que elas são duplas? Porque elas sempre vão ter, todas elas, vão ter dentro dela um ponto. E esse ponto, que é conhecido como Rolem, ele vai fazer o diferencial da vaca gorda e da vaca magra. Funcionaria como a Torá o é. A Torá, ela é feita de 2 corpos. Ela tem um corpo original, que é esse que todo mundo conhece, e ela tem uma alma, que é representada por esse ponto. Então, a partir do momento que a letra ela está sem esse ponto, ela é considerada dura, ela é considerada uma letra dura. Então, quando ela está com ponto, ela é considerada uma letra completa. Veja, por que isso? Porque se o planeta ele é representado pela letra, logo ele está sem a divindade. Então a força do planeta em si, ele vai incidir sobre a Terra, e sobre a Terra então ele vai trazer uma grande influência negativa, como a gente pode ver lá na história de José. 7 anos de fome e 7 anos de fartura.
Por quê? Ele viu as letras hebraicas. Quando o faraó falou para ele da quantidade de animais, ele já sabia que eram os planetas. O que aconteceu naquela época? Aconteceu que 7 anos a humanidade estaria no nível elevado e eles conseguiriam trazer a fartura, mas nos próximos anos eles estariam no nível muito abaixo e não conseguiria trazer a fartura. Então esse sistema ele é manipulado por um conjunto da humanidade, ele não é manipulado sozinho. Isso quer dizer que a gente entende então que não depende de uma religião em si, mas depende daquilo que toda a humanidade faça junto. É lógico que a gente sabe que existem pessoas que são tzadikim e que eles controlam os mundos espirituais, mas que dentro dessa realidade existe uma outra realidade que é o do agir e da condução da humanidade em relação a essa árvore sefirótica. Então o que acontece? O que acontece é que toda a Torá ela foi designada e desenhada justamente para que houvesse dentro desse sistema uma força que pudesse levar as pessoas a uma retificação das suas almas. O mundo não foi criado para que as pessoas estivessem aqui e realizassem os seus sonhos e etc. Na verdade, tudo isso é uma grande distração para que a pessoa ela perca o foco principal. Veja, quando eu tenho uma força lá de cima, onde eu estou aqui sendo representado por uma pessoa, um ser humano, e esse ser humano ele está sendo influenciado por essa árvore também está dentro dele, a árvore está aqui dentro. Então se ele consegue fazer o equilíbrio dentro da árvore sefirótica, tudo vai vir bem para ele. Agora, se a árvore sefirótica está mal regulada, então isso traz para ele grandes consequências. É lógico que nós sabemos que existem problemas que vêm de outra vida e que às vezes a pessoa, mesmo sendo um tzadik nessa vida, ela vai passar por alguns problemas sérios aqui. Então isso mostra que nós devemos atentar para essas questões e também entender que dentro dessas questões que a Torá traz para nós devemos também buscar a nossa retificação. E qual seria aqui o caso de entender essa retificação? Seria justamente que a pessoa ela pudesse buscar para ela uma configuração dessa árvore. Mas como ela entende isso e como ela busca isso se ela nunca ouviu falar sobre isso, que ela nunca passou por isso e que ela nunca soube das letras hebraicas? Tudo que ela lê é dentro ou de uma transliteração ou dentro de algo que ela ainda nunca ouviu falar, que são os próprios escritos hebraicos. A gente sabe que dentro dessa questão dos escritos hebraicos e etc, existiram muitas pessoas que achavam que estavam fazendo certo, acabaram traduzindo as escrituras e acabaram trazendo uma grande confusão, tanto mental como espiritual, para a vida de muita gente. Isso quer dizer que não é que eles estivessem maus e etc, mas era que eles não tinham um conhecimento ainda verdadeiro daquilo que era a Torá. E por não saber mexer nesses sistemas, o que aconteceu? Eles acabaram fazendo toda essa confusão mental, intelectual e espiritual que nós sabemos que existe. As próprias letras hebraicas, elas entram em desordem, elas mudam a sua forma e acabam então gerando um novo mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele
é gerado dentro da mente dos seres humanos. Se eu tenho uma quantidade de pessoas que seguem certa religião, logo aquelas pessoas elas são manipuladas ou configuradas mediante aquela religião e não outra coisa. Então, por isso é que o estudo da Torá, ele é libertador, porque ele tira dentro desses dogmas e mostra que tudo que o Eterno faz é de uma grande verdade para toda a humanidade, é por toda a humanidade. Nunca é só por um grupo ou só por uma quantidade de pessoas. Dentro disso, a gente compreende, então, que é extremamente importante entender esses conceitos. E entender esses conceitos que nós estamos falando, o que são as 3 letras, o que são as 7 letras, e assim sucessivamente. E a gente compreendeu que cada uma dessas letras representa um planeta, e que cada uma dessas letras elas estão ligadas a uma questão espiritual. Se a gente tira a letra Tav, que existe aqui, a gente então não tem a Lua. Se a gente tira a letra Kaf, que está aqui em cima, a gente não tem o planeta Sol. E assim sucessivamente. Cada uma dessas letras, elas são super importantes justamente por causa da sua representatividade. E quando ela não é bem meditada, quando ela realmente está fora do padrão da nossa meditação, logo nós temos uma força diferente daquilo que nós imaginávamos que seria essa realidade. The high